Ela estava ali, ajoelhada na porta da fazenda, com as mãos trêmulas, segurando um embrulho pequeno contra o peito. A chuva caía forte, encharcando seu vestido rasgado, mas ela não se importava. O que doía mesmo era o olhar de desprezo que ainda queimava em sua memória. "Você não serve para nada", foram as últimas palavras que ouviu antes de ser expulsa. Agora, sem ter para onde ir, batia na porta de um estranho. Um fazendeiro viúvo que todos diziam ser um homem de coração fechado. A porta se abriu devagar. Um homem grande apareceu, silhueta recortada pela luz fraca de dentro da casa. Ele não disse nada, apenas olhou para ela, para a chuva, para o embrulho que ela segurava. E então, sua voz grave cortou o barulho da tempestade. "Entre." Só isso. Uma palavra. Mas ela sentiu como se o mundo tivesse parado de desabar por um segundo. Dentro da casa, o silêncio era pesado. Ela pingava água no chão de madeira, tremendo de frio e medo. O fazendeiro fechou a porta e acendeu o lampião. Só então ela viu o rosto dele direito. Marcas de cansaço, olhos fundos, uma barba por fazer. Mas não havia raiva ali. Havia algo que ela não esperava ver. Curiosidade, talvez. Ou seria compaixão? "Tire essa roupa molhada", ele disse, virando as costas e pegando uma manta velha do armário. "Vai pegar uma doença." Ela hesitou. Não conhecia aquele homem. Não sabia se podia confiar. Mas o frio era tanto que seus lábios estavam roxos e o embrulho em seus braços. O embrulho precisava de calor também. Foi quando o embrulho se mexeu. Um chorinho baixinho ecoou pela casa. O fazendeiro parou, virou devagar, e seu olhar mudou completamente. "É um bebê?" ele perguntou, e pela primeira vez sua voz tinha emoção. Ela abraçou a criança mais forte, protetora com medo do que viria agora. "É", respondeu em um fio de voz, "minha filha." O homem ficou parado, como se tivesse levado um soco. Seus olhos brilharam, e então ele fez algo que ela jamais esqueceria. Aproximou-se devagar, estendeu os braços e disse: "Me deixa segurar." Não era uma ordem, era um pedido, quase uma súplica. E naquele momento, ela não entendeu o porquê, mas entregou a criança. Ele segurou a menina com um cuidado que parecia impossível para as mãos grandes e calejadas que tinha. Olhou para aquele rostinho, para aqueles olhinhos fechados, e uma lágrima desceu pelo rosto marcado. "Faz quanto tempo?" ele perguntou sem desviar o olhar do bebê. 3 semanas, ela respondeu. E ele balançou a cabeça como se soubesse exatamente o peso daquelas 3 semanas, sozinha. "Você comeu hoje?" ele perguntou, ainda embalando a criança. Ela baixou os olhos, envergonhada. A resposta estava no silêncio. Ele suspirou fundo, entregou o bebê de volta com delicadeza e foi até o fogão. Começou a esquentar algo. O cheiro de sopa encheu o ar. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu que talvez, só talvez, não estivesse completamente perdida. Enquanto ela comia, ele ficou ali, sentado do outro lado da mesa, apenas observando. Não com julgamento, mas com uma tristeza profunda que ela não conseguia decifrar. "Quantos anos você tem?" ele finalmente perguntou. 21, ela respondeu baixinho. Ele fechou os olhos por um segundo. "Minha filha teria a sua idade", disse, e o mundo dela parou. "Teria?", ela repetiu, sentindo um aperto no peito. Ele olhou para a janela, para a chuva que ainda não parava. "Perdi minha esposa no parto." A menina não resistiu nem uma hora. Sua voz era controlada, mas o sofrimento estava ali, vivo, respirando em cada palavra. "Faz 5 anos, e essa casa ficou vazia desde então." Ela não sabia o que dizer. O que se diz para uma dor tão grande? Mas entendeu, naquele instante, por que ele tinha segurado sua filha daquele jeito. Por que tinha chorado. E por que tinha aberto a porta para uma estranha na chuva. Ele não estava salvando ela.
Ela estava, sem saber, tocando uma ferida que nunca tinha cicatrizado. Se você está sentindo algo agora, se essa história está mexendo com você, deixa um like, porque eu preciso saber que você está aqui comigo nessa jornada. E se inscreve no canal, porque o que vem agora vai virar tudo de cabeça para baixo. Eu prometo. Ela dormiu naquela noite num quarto que cheirava a mofo e abandono, mas estava seco, estava quente. E pela primeira vez, desde que descobriu que estava grávida, dormiu sem medo de ser acordada por gritos. Quando o sol nasceu, o bebê chorou. E antes que ela pudesse se levantar, ouviu passos no corredor. O fazendeiro apareceu na porta com uma mamadeira improvisada na mão. Ele tinha fervido leite coado, esperado esfriar, e estava ali, oferecendo. Pensei que você pudesse estar cansada, disse sem olhar nos olhos dela, como se tivesse vergonha de demonstrar bondade. Ela pegou a mamadeira e suas mãos se tocaram por um segundo que pareceu eterno. Os dias foram passando, uma semana, 2, ela ajudava na casa, cozinhava, limpava. Ele trabalhava na roça, consertava cercas, cuidava dos animais. Mas toda noite, na hora do jantar, eles se sentavam juntos e conversavam. Sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado que doía e o futuro que assustava. Foi numa dessas noites que ele disse algo que mudou tudo. Você não precisa ir embora, sabe? Ela parou com o garfo no ar. O coração disparou. Essa casa está precisando de vida. E sua filha está trazendo algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Ele olhou para ela finalmente. Fica, pelo tempo que você quiser. Mas ela sabia que não era só caridade. Tinha algo ali, crescendo devagar, como planta que ninguém plantou, mas que insiste em nascer. Nos olhares que duravam um pouco mais. Nos silêncios que não eram desconfortáveis. Nas vezes que ele segurava a menina e sorria, esquecendo por um momento da dor que carregava. 1 mês depois, a cidade começou a falar. Quem é aquela mulher na fazenda do Miguel? Cochichavam na feira. Apareceu do nada com uma criança. Será que é casada com ele? Os olhares de julgamento voltaram e ela sentiu o velho medo apertar o peito. Ia ter que ir embora. Sempre tinha que ir embora. Mas quando ela disse a ele que ia partir, que não queria causar problemas, ele fez algo que a deixou sem chão. Pegou a mão dela, entrelaçou os dedos com firmeza e disse: Deixa eles falarem, eu não me importo com o que dizem, me importo com o que eu sinto. E eu sinto que você e sua filha pertencem aqui, comigo. O coração dela martelou. As palavras ficaram presas na garganta. E então ele continuou, com uma voz que tremia. Eu não sei se você consegue me ver como algo além de um homem quebrado, mas eu tô pedindo uma chance, não para te salvar, mas pra gente se salvar juntos. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que talvez merecesse ser feliz. Eu tenho medo, ela confessou, a voz quebrando. Medo de que você se arrependa. Medo de que descubra quem eu realmente sou e perceba que não valho a pena. Ele balançou a cabeça devagar. Eu já sei quem você é. Uma mulher que sobreviveu, que lutou, que protegeu sua filha contra tudo e todos. E isso vale mais do que qualquer coisa. Ela olhou para a filha dormindo no berço que ele tinha feito com as próprias mãos. Olhou para a casa que tinha se tornado um lar. Olhou para aquele homem que tinha todas as razões para estar amargurado, mas escolhia ser gentil. E tomou a decisão mais assustadora da vida dela. Eu fico, disse. E sentiu como se estivesse pulando de um penhasco sem saber se haveria chão. Os meses foram passando e a fazenda foi mudando. Flores começaram a crescer na janela. Risos ecoavam pelos cômodos. A menina deu seus primeiros passos ali, entre a cozinha e a sala, com os dois agachados de cada lado, torcendo. E quando ela correu para ele, gritando papai pela primeira vez, Miguel chorou como criança.
Mas nem tudo era fácil. Tinha noites que ela acordava suada, sonhando com um homem que a tinha expulsado. Tinha dias que ele ficava calado, perdido em lembranças que ainda doíam. Mas eles aprenderam a enfrentar os fantasmas juntos, a segurar a mão um do outro quando o passado ameaçava arrastar para trás. Um dia, ele a levou até um lugar no fundo da propriedade. Tinha 2 cruzes de madeira ali, simples, rodeadas por flores silvestres. "Aqui estão minha esposa e minha filha", disse, a voz embargada. "Eu venho aqui toda semana e preciso que você saiba. O amor que eu sinto por você não diminui o amor que senti por elas. São coisas diferentes, mas ambos são reais." Ela apertou a mão dele mais forte. "Eu sei", respondeu. "E eu não quero que você esqueça delas. Elas fazem parte de quem você é, do homem que eu amo." Foi a primeira vez que disse aquelas palavras, "eu amo." E quando ele se virou para ela, com os olhos cheios de lágrimas, puxou-a num abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Passaram-se 2 anos. A menina já falava, já cantava, já enchia a casa de perguntas e risadas. E num domingo de manhã, quando a luz do sol entrava pela janela da cozinha, Miguel se ajoelhou na frente dela. Abriu uma caixinha velha. Dentro, uma aliança simples de prata que tinha sido da mãe dele. "Eu sei que a gente já vive como casados, mas eu quero que você saiba que isso não é só conveniência, não é só gratidão, é escolha. Todo dia eu acordo e escolho você, escolho nossa família e quero que o mundo saiba." Ele tremia. "Casa comigo, de verdade, na igreja, com todo mundo vendo, porque eu não tenho vergonha de te amar." Ela não conseguiu falar. As lágrimas vieram antes das palavras. Acenou com a cabeça freneticamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele deslizou a aliança no dedo dela e ela se jogou nos braços dele. A menina pulou em cima dos dois, sem entender direito, mas feliz porque eles estavam felizes. E naquele momento, tudo fez sentido. O casamento foi simples. Na igreja pequena da cidade, com meia dúzia de convidados. Alguns ainda olhavam com desconfiança. Outros sussurravam. Mas quando o padre perguntou se ele a aceitava como esposa, Miguel respondeu num volume que ecoou pelas paredes: "Aceito, com tudo que eu sou." E ela sentiu que finalmente tinha um lugar no mundo. Mas a vida tinha mais uma surpresa guardada. 3 meses depois, ela começou a passar mal de manhã, e quando o médico confirmou, ela ficou paralisada de medo. Grávida, novamente. E dessa vez o medo não era de estar sozinha. Era de perder o que tinha construído, de que a história se repetisse de alguma forma. Quando contou a ele, esperava ver medo também. Mas o que viu foi pura alegria. "Um filho nosso", ele disse, com aquele sorriso raro que só aparecia nos melhores momentos. "Um pedaço de mim e de você." Colocou a mão na barriga ainda lisa dela. "Eu vou estar aqui, em cada segundo. Não tenha medo." E pela primeira vez, ela acreditou que não ia enfrentar isso sozinha. A gravidez foi tranquila. Ele não deixou ela fazer nada pesado. Cuidava dela como se fosse feita de porcelana. E quando a barriga cresceu, ele conversava com o bebê toda noite, contava histórias, cantava desafinado. A filha mais velha também encostava o ouvido na barriga da mãe e gritava: "Oi, irmãozinho!" A casa estava mais viva do que nunca. Quando chegou a hora, foi ele quem a segurou durante cada contração. Quem enxugou seu suor. Quem disse "você consegue" quando ela tinha certeza que não aguentava mais. E quando o choro do bebê finalmente ecoou pela casa, quando colocaram aquele menino nos braços dela, ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha encontrado. "Obrigado", ele sussurrou beijando a testa dela, "por me dar uma segunda chance de ser pai, de ser feliz. Eu passei tanto tempo achando que não merecia mais nada bom nessa vida. E você
Você me provou que eu estava errado. Ela sorriu, exausta, mas completa. A gente se salvou um ao outro, respondeu. E era a verdade mais pura que ela já tinha dito. Os anos foram passando. Mais 2 crianças vieram. A fazenda prosperou. As risadas multiplicaram. E toda vez que a tempestade chegava, quando a chuva batia forte nas janelas, ele olhava para ela e lembrava daquela noite. A noite que ela apareceu perdida e ele abriu a porta. A noite que mudou tudo. Um dia, já com cabelos grisalhos, sentados na varanda vendo o pôr do sol, ela perguntou: "Você se arrepende?" Ele olhou para ela como se a pergunta fosse absurda. Do quê? De ter aberto aquela porta, de ter deixado uma estranha entrar na sua vida? Ele riu, aquele riso baixo e rouco que ela tanto amava. "Eu me arrependo é de ter demorado tanto para abrir." Ela encostou a cabeça no ombro dele. As pessoas sempre julgam as histórias dos outros sem saber o peso que cada um carrega, né? Ele concordou. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes a gente não precisa entender tudo. Às vezes a gente só precisa abrir a porta, deixar o amor entrar. Mesmo quando não faz sentido, especialmente quando não faz sentido. E é aqui que a história poderia terminar. Com eles dois, velhos e felizes, vendo o sol se pôr. Mas histórias de verdade nunca terminam, né? Elas continuam. Nas crianças que cresceram sabendo o que é amor de verdade. Nos netos que ouvem a história de como os avós se conheceram. Na memória de que mesmo quando tudo parece perdido, uma porta pode se abrir. Porque no final, essa história nunca foi sobre uma mulher desesperada e um homem solitário. Foi sobre 2 almas quebradas que decidiram colar os cacos juntas. Foi sobre perdão, sobre recomeço, sobre olhar para o passado sem deixar que ele roube o futuro. Foi sobre escolher amar quando o mundo diz que você não deveria, quando você mesmo duvida que merece. E se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu preciso que você faça algo por mim. Deixa um like. Se inscreve nesse canal, porque histórias assim, histórias que mostram que sempre há esperança, precisam ser contadas. E eu só consigo continuar contando se você me ajudar a espalhar. E me conta nos comentários, você acredita em segundas chances? Você acredita que é possível recomeçar depois de ter perdido tudo? Mesmo que você discorde, mesmo que ache que isso é só um conto bonito demais para ser real, eu quero saber sua opinião, porque cada comentário seu me mostra que não estou falando sozinho aqui. Tem gente que vai dizer que essa história é impossível, que pessoas assim não existem, que ninguém abre a porta para um estranho na chuva e constrói uma família. Mas eu te garanto uma coisa, o mundo está cheio de histórias que ninguém acredita até viver uma, e às vezes a diferença entre o impossível e o real é só ter coragem de abrir a porta. Então fica comigo para a próxima história, porque eu tenho tantas outras para te contar. Histórias de pessoas que foram julgadas, rejeitadas, consideradas indignas, e que encontraram algo precioso justamente onde ninguém esperava. Porque a vida é assim. Ela te quebra, mas também te dá a chance de colar os pedaços de um jeito ainda mais bonito. E lembra, não importa quantas portas se fecharam na sua cara, não importa quantas vezes você se sentiu pequeno, indesejado, insuficiente, em algum lugar existe alguém esperando para abrir a porta para você. Alguém que vai te olhar e ver não seus erros, mas sua coragem. Não seu passado, mas seu futuro. E quando essa porta se abrir, não tenha medo de entrar.